A coisa mais importante, né, à toa que é o maior de todos, é evoluir. Porque ou você está evoluindo ou você está morrendo. Porque se você não evolui, você não consegue experienciar a vida direito. Se você não evolui, você não consegue contribuir. Se você não contribui, você não recebe dinheiro em troca. Indomáveis. Pessoas que trabalham, por exemplo, como a gente que fala o tempo inteiro, né? E que dá palestras e tudo mais, a gente tem um paradigma, né? Uma crença, uma coisa que atrapalha a gente também e que atinge bem na garganta. Às vezes a gente vai fazer, sei lá, uma palestra nova, alguma coisa nova, a voz some. Já aconteceu isso com você, Gamonal? Não. Graças a Deus, não. Nossa, eu amo palestra, show, né? A minha vida inteira. Ah, é verdade, você é cantor, né? Gamonal não conta, tá? Não funciona muito, né? Mas isso que você está falando é fantástico por causa do desalinhamento do corpo, alma e espírito, né? Ali, quando eles não estão alinhados, gera essas doenças aí. Fantástico. Exatamente. Então a gente adoece, né? Então, geralmente, como nós que não somos cantores, assim, por exemplo, quando a gente começa a entrar nesse trabalho de falar para o público, de fazer palestras, de dar aulas, enfim, quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente tem muita dor de garganta, sabe? Muita rouquidão, sabe? Acontece muito isso com a gente que trabalha assim, né? E isso também é uma barreira do terror, né? E eu já vi muita gente mesmo acontecendo isso. Aqui, ó. Eu pensava que era meu problema de tireoide quando eu fico nervoso. Então, é a barreira do terror, entendeu? É lógico que vai atingir você fisicamente, porque caiu tua imunidade, né? Você tá oscilando na energia X e Y, a tua imunidade cai, né? Então, realmente vão surgir doenças e se você tem já algum problema, ele vai salientar, né? Mas isso acontece muito com a gente. O nosso bloqueio, ele acaba sendo na garganta. Por quê? Porque você vai falar ali coisas novas, você vai trazer conhecimentos novos, aí dá aquele medo, aceitação, né? Se as pessoas vão aceitar essa coisa nova, se as pessoas vão... É o medo mesmo, né? Então, no começo, se você tiver isso, se você trabalha assim também, no começo, se você tem esses bloqueios, né? Essa autossabotagem aí da voz sumir, da garganta doer, né? Porque aí você não vai poder fazer aquele vídeo, você não vai poder dar aquela aula, você não vai poder fazer aquela palestra. É um bloqueio sim, tá? É uma autossabotagem sim, né? E que vem de onde? Dessa oscilação. É um exemplo que eu tô dando aqui na prática para vocês, tá? Porque você quer, por exemplo, ser um palestrante de sucesso, você quer ser conhecido, você quer levar o conhecimento para muitas pessoas, né? Você quer multiplicar o conhecimento que você tem, mas como é algo que você nunca fez antes, né? É desconhecido para você, aí você começa a bater de frente com essa autossabotagem e você acaba tendo no seu físico, e aí sim você vai ter dor de garganta, a sua voz vai sumir, né? Então, aí você acaba tendo que adiar, né? Ou cancelar, mas se você tiver que fazer isso, adia, né? Você adia porque você precisa cuidar da sua garganta, mas não cancela. Não cancela o teu... ali a tua palestra, a tua aula, não faz isso, porque senão você começa a regredir, né? E a gente já viu que aí aqui você tem uma escolha, né? Você tem uma escolha aqui. Você vai ultrapassar essa barreira e vai ter liberdade, ou você vai regredir? Porque aí você começa a realmente regredir, né? Você geralmente tem... a galera trava, né? É onde exatamente a galera para e não vai mais para frente, não vai para a vida, né? Exatamente. Só que travar não existe, né? Porque se a pessoa tá travada,
Que nem como a gente fala, né? Para o universo, ou você está co-criando ou você está desintegrando, né? Por quê? Porque para o universo, a natureza, ela é expansiva, né? E nós somos está expandindo ou está contraindo, né? Sim, exatamente. Porque nós somos expansivos, né? O universo é expansivo, a natureza é expansiva. Olha, por exemplo, quando tem uma explosão de uma supernova, né? Ela explode ali e aí os fragmentos dela ficam vagando no espaço, mas vão criar novos planetas, vão criar galáxias, novas estrelas, enfim, vai expandir, né? Isso é expansão. Agora, se nós não estamos expandindo, né? Por mais que doa, né? Como, por exemplo, a explosão da supernova, né? Então, assim, por mais que doa na gente, se a gente não vai com medo mesmo, né? Como a gente fala, né? Chegou ali, travou, vai com medo mesmo, porque senão você começa a cair, né? Você começa a voltar para a escravidão, porque senão você volta para sua zona de conforto e quando você menos espera, você desistiu do teu objetivo, né? Você desistiu ali do que você ia fazer. Aí você vai colocar as desculpas, né? Eu tive dor de garganta aquele dia. Síndrome do saquequé, parece não. Saquequé é que eu tava... Saquequé. Então... Tive dor de garganta, olha, minha voz sumiu, acho que isso não é para mim, mas isso não é por isso. É porque você... É uma das coisas mais importantes na vida e que as pessoas às vezes não fazem. Nós estamos, no meu ponto de vista, nós estamos nessa vida para viver. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Mas o que é viver? Viver é experienciar a vida física, evoluir e contribuir, mas experienciar como criadores e não como vítimas. E dentro desse aspecto, a coisa mais importante, né, à toa que é o maior de todos, é evoluir. Porque ou você está evoluindo ou você está morrendo. Porque se você não evolui, você não consegue experienciar a vida direito. Se você não evolui, você não consegue contribuir. Se você não contribui, você não recebe dinheiro em troca. Olha só a importância da evolução. Então, ou você evolui, ou você acha, fala, não, vou ficar aqui, estou na minha zona de conforto. Não, querido, você está morrendo. Você está contraindo, dependendo do desintegrando, nível. Exatamente, dependendo do nível de insatisfação que você tenha, você vai entrar em depressão. Pressão. O tempo todo você fica depressivo, de tanta pressão que você corre, porque não está expandindo, você não sente que está vivendo. Você não consegue experienciar. Se você não evolui, você não consegue experienciar a vida do jeito que você queria. E não consegue contribuir. Se você não está contribuindo, você não tem a sensação de estar agregando a vida, como tudo agrega. Então, se você não está experienciando, não está evoluindo, não está contribuindo, que é viver, o que você está fazendo? Morrendo. Por isso, as pessoas entram em depressão. Elas entram num estado de pressão o tempo todo. Por quê? Toda dor é um chamado para evolução. Então, se você não evolui por amor, porque entendeu as regras do jogo, você vai evoluir na porrada. Mas você vai... Você vai. E é importante isso que você está falando, Gamonal, da depressão, porque é realmente a desintegração da pessoa do ser, né? A depressão, ela é uma desintegração do ser, porque quando a pessoa ela está em depressão, ela está se autoconsumindo ali o tempo inteiro e realmente ela está se autoconsumindo e consumindo os nutrientes, consumindo os minerais dela, os nutrientes, energia, né? Então, olha como isso é importante. Como você precisa realmente saber o teu objetivo, você precisa saber ali a tua essência qual que é, e você ir atrás mesmo do que você quer e passar essa barreira, né? Como a gente está falando dessa barreira hoje, né? E transpassar essa barreira, porque senão você vai decaindo, né? E se você já chegou no nível, por exemplo, só que desse nível você não passa, né? Muita gente trava realmente, daquele nível não passa, aí cai de novo, né? Cai de novo para a zona de conforto, que não é confortável nem um pouco, né? A zona de conforto não é nada confortável. Nada confortável. Eu chamo de piscininha de merda.
A zona de conforto é a piscininha de merda que tá aqui e sempre entra um novo. E no momento que ele entra na piscina, dá onda. Aí na hora que a merda bate na boca, fala, não, pra mim chega, agora vai. Aí vem o medo de novo, fala assim, mas eu não sei como é que tá lá fora, aqui pelo menos tá morninho. E ele continua na piscininha de merda a vida inteira e chega no final da vida, ele vira um epitáfio. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Porra, por que não fez? Então vocês que estão aqui a minha galera aqui, eles têm entre 30 e 70, 80 anos. Então, você tem todo o tempo do mundo para poder mudar e ter uma vida espetacular com o resto de vida que você tem. Não espera a vida ficar perfeitinho para dar certo. É no desconforto que há evolução. Toda dor é um chamado para evolução. Então, se você não for para cima, não são as coisas que ficam mais fáceis. É você que fica mais forte. E faça que você olhe para aquilo e fala, nossa, por que eu tinha medo daquilo? Por que eu não fiz isso antes? Você sempre vai trazer essa fala. Uma das coisas mais fantásticas que eu entendi sobre esse processo, Ela, é que o medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente no futuro com base no passado, ou seja, nos meus condicionamentos, nos meus paradigmas. Então, se está no futuro com base no passado e nenhuma dessas duas coisas existem, o medo também não existe. Só que o nosso corpo, a nossa mente não sabe a diferença. Então ela vai liberar hormônio que vai fazer com que você tenha aquela travada. Então você tem que ir assim mesmo. E essa é a grande sacada do corajoso. O contrário de corajoso não é o medroso, é o conformista. O medroso, o contrário de medo, é o amor. E o corajoso, o contrário dele, é aquele que se conforma. Tô na piscininha de merda e vou ficar assim mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, é a síndrome de Gabriela. É aquela pessoa que não quer evoluir. Então, se vocês estão gostando, tá fazendo sentido para vocês, tá ajudando vocês de alguma forma, curte aí, curte o vídeo e compartilha para pelo menos 5 pessoas dentro do WhatsApp e corre para cá de novo, que ainda tem bastante conteúdo aqui para vocês. E essa questão do medo, né, que você falou, é legal a gente salientar aqui, né, que o medo e a fé, eles são os dois, né, ambos são da nossa imaginação, da nossa mente, né, tanto o medo quanto a fé, é você acreditar, né, piamente naquilo que você não vê, né, tanto o medo quanto a fé, mas aí você vai escolher, né, é você que vai escolher ter a fé ou ter o medo. Ter a fé, né, que você consegue ultrapassar essa barreira, né? Que você consegue ultrapassar essa barreira, que do outro lado está a sua liberdade, você acredita e você tem fé e você vai, mesmo sem saber, né? Ou você volta para a sua zona de conforto através do medo, que é outra coisa que você criou na tua mente. Então, é você acreditar, de qualquer forma, tanto o medo quanto a fé, você está acreditando no que você não está vendo, né? Escolhe qual que você prefere acreditar, né? No medo ou na fé. O medo nada mais é também do que fé, porque na hora que vem a imagem, ou seja, o medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente. Quando vem aquela imagem, você tem fé de que aquilo vai acontecer. Você tem certeza, por isso você não vai. Porque se soubesse que não ia dar certo, você tinha ido. Então, no final de tudo, você tem fé. Só que você tem fé naquilo que não quer. E aquilo que eu mais temia me sobreveio. Você sabia que o dinheiro não resolve o problema financeiro? Se você está pensando, mas se fosse comigo, estaria tudo resolvido. E você pensa isso porque sua mente está programada para acreditar nisso. Mas se isso fosse verdade, então por que você não pega dinheiro emprestado e faz milhões? E assim pagaria todo o empréstimo sem problema algum. E é nesse momento que vem o medo. E se não der certo, não é? Então a questão toda não é o dinheiro, mas a sua programação mental bloqueada para a riqueza. O que nos torna rico não é o dinheiro, mas ter uma mentalidade de riqueza. Para a maioria das pessoas, é impossível você se tornar milionário em alguns dias, mas em alguns dias é totalmente possível construir uma mentalidade de riqueza. E no momento que você desbloquear seus paradigmas limitantes, o dinheiro na sua conta é só uma questão de tempo. E para lhe ajudar com essa programação mental, eu preparei uma imersão para você entender como desbloquear a sua mente. E para se inscrever gratuitamente, é só clicar no link abaixo e fazer sua inscrição.